fazer um backup dos seus dados no MongoDB, você tem duas ferramentas. Você tem o MongoDump e você tem o MongoExport. E nesse vídeo aqui você vai aprender como que utiliza essas duas e qual que é a melhor, qual que você deve usar para fazer o backup dos seus dados. Então vamos lá, eu tenho um banco de dados aqui para eu fazer o backup, uma collection chamada Users, e esses são alguns dados. Por enquanto tem 10 documentos aqui para a gente fazer nosso backup. E vamos lá para o terminal, conhecer o primeiro comando, que é o MongoDump. Bom, caso você não tenha esse comando, eu vou deixar um link na descrição que vai cair nessa página aqui, que é um lugar onde você pode baixar o pacote de ferramentas de linha de comando do MongoDB. E esse link aqui são só as ferramentas. Se você quiser instalar o banco de dados também para ter na sua máquina, eu já gravei um vídeo sobre isso, vou deixar um cardzinho aí. Se você instalar do jeito que eu fiz no vídeo, no final dele você também vai ter, além do banco de dados, essas ferramentas juntas. Se eu executar o comando do jeitinho que está aqui, sem nenhum parâmetro, ele vai fazer backup de tudo que eu tenho no MongoDB no meu PC. Nem sempre é o que a gente quer, eu tenho um monte de bancos de dados aqui. Então olha só que ele criou já uma pastinha chamada dump. O comportamento padrão dele é criar essa pastinha e jogar tudo lá dentro, mas a gente vai mudar isso. Então vamos melhorar esse comando. Se eu não quero que ele faça backup de tudo, mas apenas de um banco de dados específico, eu posso passar para ele o parâmetro db. E aí eu coloco o nome do meu banco de dados aqui, que no caso é fakedb. Eu posso ainda especificar uma collection, caso você queira que ele faça o backup de apenas uma coleção desse banco de dados. Então eu vou demonstrar aqui, por exemplo, com o users. Os parâmetros desses comandos que eu estou mostrando são sempre assim, traço, traço, aí o nome do parâmetro, o db e o collection, igual, e aí o valor dele. Lembrando que esse MongoDump, ele vai tentar conectar na porta 27017, que é a porta padrão do MongoDB, assumindo que você tem um MongoDB rodando aqui. Caso seja um MongoDB externo, você tem que passar o URI e aqui a string de conexão. Então agora vamos fazer o local e depois eu mostro um exemplo de como que seria se você estivesse fazendo um backup no servidor e não na sua máquina local. Então, por enquanto, a gente não vai precisar do URI, mas a gente pode passar o comandinho out, e esse out vai ser o nome da pastinha que ele vai colocar os seus dados. E a gente pode colocar, por exemplo, fakedb backup. Agora que eu rodei esse comando, ele já criou um fakedb backup, que aí é só realmente o que eu pedi para ele, o dump vai ter tudo que eu tinha lá. E vamos dar uma olhadinha nesse backup que ele criou. Vou abrir com o VS Code aqui pra gente inspecionar. De cara a gente vê que para cada collection que ele faz um backup, você vai ganhar 2 arquivinhos dentro dessa pasta. Você tem um arquivo JSON de metadados, que são algumas informações sobre a collection que você exportou, e a collection, os dados mesmo, estão aqui, que é um arquivinho .bson. E esse arquivinho a gente não consegue visualizar desse jeito, porque ele é um arquivo binário. Se você vier aqui buscando ter um arquivo JSON, eu já vou mostrar como faz, mas o MongoDump, ele entrega o bson. E esse bson nada mais é do que uma versão binária do JSON, só que muito mais poderosa, porque ele tem vários outros tipos de dados que o JSON comum não suporta. Por exemplo, o JSON tem um formato numérico, que é simplesmente o number ali. O bson, ele já tem tudo isso daqui só de número. Aqui no site do MongoDB, ele tem uma lista completa de todos os tipos que o bson tem, e a maioria desses aqui, o JSON sozinho não tem. E eu vou gravar um vídeo sobre os outros motivos do porquê que o MongoDB utiliza o bson e não o JSON. Então aproveita para se inscrever no canal, ativa o sininho para você não perder esse vídeo. Mas tem um jeito da gente ver o que tem nesse bson, e é com uma outra ferramenta que também vem nesse pacotinho aí que você instalou, que é o bsondump. Esse bsondump, eu consigo entrar e dar o caminho do bson para ele, e ele consegue converter aquele bson num JSON para mim. Mas isso mais por curiosidade, o que importa mesmo é saber se a gente consegue restaurar esse backup em caso de alguma explosão no servidor, onde você perca esses dados. E para isso eu vou apagar o meu banco de dados. Então eu vou entrar ali no MongoSH, use fakedb db.dropdatabase. Ok, não existe mais fakedb aqui, vamos sair e agora a gente vai restaurar esse backup que a gente acabou de fazer. E caso você tenha um dump dessa forma, feito com o MongoDump, o que você vai precisar para restaurar é o Mongo Restore. Basta você colocar, apontar para o caminho onde tem todos aqueles arquivos de dump, que ele vai ler todos os metadados, ler todo o JSON e colocar bonitinho para você do jeito certo, inclusive se tiver indexes. E aí eu vou passar para ele o caminho daquela pasta que tem nossos arquivinhos bson com os metadados, e vou especificar também o db que eu quero que ele importe. No caso eu vou manter o mesmo nome aqui. E pronto, 10 documentos restaurados com sucesso. Vamos dar uma olhadinha neles. Agora eu abri no Compass, eu tô aqui já com a minha tabelinha users completamente restaurada. Agora, se você precisa desses dados aqui em formato de JSON, eu vou te mostrar como fazer agora, mas antes,
deixa um likezinho aqui, vai, fico muito agradecido. Agora, pra gente ter todos esses dados aqui num formato JSON, a gente vai precisar de uma outra ferramentinha, que é o Mongo Export. Esse também tá no pacotinho básico de ferramenta que você baixou lá. Agora, os parâmetros são exatamente iguais ao que a gente já utilizou no MongoDump. Então, é exatamente igual, você só vai mudar de MongoDump para Mongo Export. A diferença é que se eu executar o MongoDump sozinho, ele vai fazer backup de tudo. Se eu executar o Mongo Export sozinho, ele não vai executar, ele vai falar que ele precisa da collection. Então, vamos especificar a collection para ele com aqueles mesmos parâmetros que a gente aprendeu lá. O DB, vou colocar o nome do banco de dados, vou colocar o nome da collection também, minha collection é users. E se eu não colocar o parâmetro out, ele vai cuspir tudo para mim aqui no terminal. Então, se você quer ter isso no arquivo, você vai precisar colocar em um out, e aí eu vou colocar, por exemplo, users.bkp.json, porque agora sim é um JSON. E aí, se a gente der uma olhada, eu já tenho aqui o users.bkp.json. Vamos ver o que a gente encontra nesse arquivo aqui. Agora, o arquivo que ele gerou, ele basicamente pega cada documento que você tem, transforma em JSON e coloca linha por linha aqui nesse arquivão. Eu peguei um documento aqui pra gente ver e talvez tenha umas coisinhas estranhas aqui. Por que é esse dólarzinho OID aqui? Aqui não era um Object ID? E essa data aqui, esse DOB é de Date of Birth. O que é esse dólarzinho date aqui? Bom, isso daqui é uma versão estendida do JSON que o MongoDB faz, justamente para compensar a diferença de tipos de dados que você tem entre o BSON e o JSON. Então lembra que eu falei que o MongoDB guarda BSON, guarda tudo em binário? E aqui a gente tem um JSON. Então se a gente tem um tipo de dado no documento que não tem no JSON, o MongoDB vai colocar dessa forma aqui com um dólarzinho. Então esse OID, na verdade, é um Object ID. Esse date, na verdade, quando a gente importar, você vai ver que ele não vai importar esse objeto date ou objeto dólarzinho. Sempre que tem esse dólarzinho, é um comando interno do MongoDB. O MongoDB, quando lê isso daqui, ele vai saber o que fazer. E se você quiser saber mais sobre esse segredinho e muitos outros no MongoDB, eu tenho um curso completo que vai transformar você de um iniciante até um expert no MongoDB. Dá uma olhadinha ali no link da descrição. E agora vamos importar isso daqui, né? Vou apagar meu banco de dados mais uma vez. Confirmaçãozinha aqui pro estagiário não apagar a base. Drop database. Bom, não temos mais FakeDB aqui e bora usar esse arquivo de backup em JSON que a gente gerou com o Mongo Export e colocar para dentro do Mongo de novo. Então, se você fez o backup com o Mongo Dump, você vai utilizar o Mongo Restore. Agora, se você fez com o Mongo Export, você vai utilizar o Mongo Import. Vou passar o arquivo para ele, o users que a gente tem aqui e também aqueles parâmetros lá. Então, eu vou colocar collection users. E claro, esse comando também poderia receber um URI se você está fazendo isso no servidor. Eu vou mostrar já já. Como esse não precisa, tá no local, ele já importou meus 10 documentos aqui. Tá aqui nosso FakeDB, o users com os mesmos dados também. E olha só que legal, ele fez as conversões certinhas aqui, ó, Object ID, a data também, ele já importou do tipo date, bonitinho. Eu consigo confirmar isso por aqui, que aparece Object ID, os outros são string e um date aqui. E já que a gente tem essas duas opções, qual que é o melhor? Qual que você deve utilizar? Você viu que eles funcionam praticamente do mesmo jeito, eles têm os mesmos parâmetros, tudo bonitinho. Então, se você precisa de um JSON rápido, você pode utilizar o Mongo Export. Agora, se você quiser fazer um backup um pouco mais sério, vai de MongoDump. Porque o MongoDump, ele vai fazer backup de muito mais do que só os seus dados. Quando a gente abre, por exemplo, o metadados, você tem ali informações de indexes. Então, quando você fizer o restore, ele vai já criar todos os indexes que você tinha no banco de dados. Ele vai trazer uma versão mais fiel ao que você fez o backup. O Mongo Export, ele simplesmente exporta os dados em formato JSON, mas aí você perde algumas informações ali, como os indexes que são importantes. Agora, toma cuidado se você for fazer num banco de dados de produção, porque enquanto ele está fazendo backup, está sendo custoso, o servidor está ali trabalhando loucamente. Então pode ser que ele não consiga atender os usuários que estão utilizando essa aplicação. Backup geralmente é feito na madrugada, quando não tem muita gente utilizando o sistema. E para te mostrar como é que faz um backup de um banco de dados externo, eu criei aqui um cluster no Atlas, que é um serviço oficial do MongoDB. E é legal porque até certo ponto é gratuito, então você consegue ter um cluster ali para você testar tranquilamente. Entrando aqui no meu cluster, aqui em Collections, você vai ver que eu criei um External DB e uma Collection Users também. Agora, como o Mongo não está
mais local, eu preciso da URI. E o comando que eu fiz é esse daqui. Dentro da URI, eu passo essa conexão gigante que é chamada de Connection String do MongoDB. E ela é montada da seguinte forma: começa com esse prefixo MongoDB mais SRV, pode ou não ter esse mais SRV, vai depender das versões e qual instância que você está utilizando. 2 pontos barra barra. Aqui você vai colocar o seu usuário e senha separados por ponto e vírgula. Então aqui meu usuário Renan Palim, minha senha é 123. Aí você coloca arroba e o endereço do cluster, que isso você vai conseguir com o servidor que está hospedado. No caso aqui do Atlas, quando eu entro no meu cluster, que é um conjunto de banco de dados, eu posso clicar aqui em Connect. Na parte de Shell, ele vai mostrar aqui para mim um exemplo dessa conexão. Aqui ele está mostrando um Mongo SH, como se eu quisesse acessar. Mas a string de conexão é a mesma. Eu basicamente peguei essa string aqui, adicionei o usuário e a senha, e no final eu coloquei um barra external_db, que é o nome do meu banco de dados. Isso precisa ser feito também. E assim que ficou minha connection string. Se você quiser testar a sua connection string, tenta com o Mongo SH, que é o Shell. Então aqui eu tô realmente querendo conectar no meu banco de dados. Conectou, então a minha connection string tá certa. O que você precisa lembrar é que o valor que tá no URI sempre vai ser a mesma conexão que você usa para acessar o seu banco de dados. Então vamos voltar naquele comandinho. Coloquei a connection string na minha URI. Se você quiser, você pode adicionar também o parâmetro collection, funciona da mesma forma. Eu não vou colocar aqui, mas eu utilizei o parâmetro out também, external MongoDB backup. Ele falou que foi um sucesso, e aí agora ele criou o external MongoDB backup. Entrando nele, a gente tem o external DB, do mesmo jeitinho que foi aqui no local, a mesma coisa. Temos 2 arquivos lá, e a gente pode dar uma olhada no nosso Bisonzinho. Eu consigo deixar ele mais bonito aqui no terminal com o JQ. E é isso. Se você ainda não me conhece, eu sou o Renan Palim, e esse canal é sobre programação. Não esquece de dar uma olhadinha no curso completo que eu vou deixar aqui na descrição. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários, e um grande abraço.